Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o quadro Trabalho no Exterior do Irlanda Talk Show. Novo episódio e dessa vez com a Thaís. Thaís vai contar a história dela. Ela é engenheira de transporte na Irlanda, galera. Olha que top. Veio como intercambista, passou todos os perrengues da galera aí que passa e hoje é engenheira de transporte na Irlanda. Fala, Thaís, um pouquinho sobre a tua história. Oi, gente. Prazer. Eu sou Thaís, moro aqui na Irlanda já tem quase 5 anos e já tem quase uns 3 anos que eu trabalho na minha área aqui. Já estou na minha segunda empresa, trabalho com diversos projetos muito legais, muita coisa interessante. E top. Vou mostrar um pouco para vocês hoje o que eu faço. Que legal. Nossa, muito top, cara. E assim, tipo, como que foi essa questão de tu entrar na área depois do intercâmbio e tal? Quais foram os passo a passo, assim? Tu já entrou na área de engenharia do transporte ou tu entrou em outra área primeiro, porque essa é a tua segunda experiência, né? Então, como que foi, assim? Qual que é o teu background também do Brasil? Tipo, o que tu fez no Brasil? Qual que eram as tuas experiências do Brasil? Tu não tinha experiência, tua formação? Então, eu me formei em 2017 e mudei aqui para Irlanda em 2018. Não tinha experiência assim no Brasil. Trabalhei... A época que eu me formei, estava uma época bem difícil para a construção civil no Brasil. Então, não estava tendo oportunidade nenhuma, muito, muito difícil para a galera que estava se formando naquela época. Fiz uns projetos ou outros, assim, residenciais, basicamente só para minha família, para conhecida, assim, nesse ano que eu estava lá no Brasil. Aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no México, onde que eu fui... Fiz tipo um estágio, assim, eu trabalhei por um mês e pouquinho, numa obra de uma rodovia muito grande lá numa cidade do México. Que legal. Foi muito, 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 muito interessante, e isso que abriu as portas quando eu vim para cá. Mas quando eu vim para cá, tentei também, consegui emprego, tentei contato com milhões de recrutadores, mandei milhões de e-mails, mas porque eu não tinha nenhuma experiência, assim, muito relevante na área. Quanto Então, tempo foi o teu estágio lá no México? E como que tu conseguiu esse estágio, na real, no México? Um mês e meio, mais ou menos. Tem uma ONG que chama ASEC, que é para, tipo, profissional, assim, se você quer uma experiência em outro país. Tem duas áreas. Ou você vai mais para as coisas sociais, ajudar em creche, ajudar coisas assim, pessoas mais carentes em alguns países, ou você vai para a área profissional, que algumas empresas estão dispostas a contratar por um mês, assim, alguma coisa. Profissionais de outros países, só para você ganhar uma experiência, ser uma coisa diferente, assim. Tipo, eu não tinha... Quando eu trabalhava lá no México, eu não tinha, tipo, uma função específica. Eu acompanhava o pessoal na obra, eles me explicavam uma coisa ou outra ali. Era mais uma estagiária mesmo, normal, sabe? Você só tá ali acompanhando e vendo o processo das coisas. Entendi. Foi muito, muito, muito interessante. Tipo... E tu tinha que falar espanhol lá? Ou? Tinha, aprendi na marra. Mas... Aprendeu na marra? Eita. Era muito complicado, porque era engraçado. Você conversava lá com os pedreiros na obra, tipo, eles falando daquele jeito, eu ficava, meu Deus do céu, o que eles estão falando pra mim? Falavam portunhol, certo? Não entendia nada do que eles estavam falando no começo. Na primeira semana, assim, putz, sabia falar nada. Depois foi melhorando, que até teve uma hora que um cara falou pra mim que meu espanhol já tinha ficado muito melhor, que ele já estava conseguindo me entender bem. Acho que eu estava, tipo, completamente envolvida ali, só falando com eles, só falando espanhol o dia inteiro, o tempo todo que eu fiquei lá, né? Então, no final, dava pra me comunicar. Tu fala espanhol hoje? Hoje em dia, não. Falta em espanhol, Thaís, pra gente. Fui pra Espanha uma vez com meu namorado, falei pra ele, nossa, sei falar espanhol, fiquei no México 3 meses, cheguei lá no aeroporto, a primeira pergunta que o cara fez pra mim, eu já não sabia responder. Ele olhou pra mim e ficou dando risada na minha cara. Eita, caramba. Muito engraçado. Cara, que legal. E foi um mês e meio de estágio e depois tu veio pra Irlanda? Não foi tão logo, não. Tá. Fiquei um mês e meio fazendo estágio, viajei por um tempo lá, voltei pro Brasil, tentei de novo. Consegui um trabalho, tentei até fazer um mestrado na época, mas mestrado tinha um processo seletivo muito, muito puxado, precisava desenvolver muita coisa, acabei não passando também. Aí conheci um amigo que falou, conheço alguém que conhece alguém que tá na Irlanda. Aí fiquei, bora, vamos Aquela tentar. historinha de sempre, acho que comigo foi assim também. Sim, falou, ela trabalha lá como garçonete, ganha um dinheiro bom, blá, 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 você não tenta ir pra lá. Aí depois de um tempo... Organizei as coisas, fiz e tal, aí vim pra cá, em agosto de 2018. Fiquei por 2 anos trabalhando com outras áreas, trabalhei como babá, trabalhei como garçonete, sempre tentava, assim, né, conseguir um trabalho na minha área. Tentei contato com vários recrutadores, né, como eu falei. Sim. Até a história que eu tava te contando, né. Um dos recrutadores que eu falei, tava assim, num papo com ele, eles me explicando das vagas, eu falei...
acho que eu me encaixo nessa aí, é interessante e tal, acho que eu tenho um pouco de experiência nessa área. Aí ele me pergunta, aquela pergunta que todos fazem, você tem visto? Sim. Não tenho, tô como estudante. Aí ele me perguntou primeiro, muitos brasileiros têm como conseguir passaporte italiano, você não consegue? Aí eu falei, não, infelizmente ele era não irlandês? consigo. Era irlandês. Olha só, cara, ele já sabia disso. Aí ele me perguntou bem assim, mas você não tá namorando ninguém pra casar, pra conseguir um passaporte daqui? Olha isso, cara. Na hora eu fiquei, não, não estou. Meu Deus, que pergunta, né? Achei muito absurdo ele falar assim daquele jeito, mas... Aí depois ele falou, não, nenhuma empresa vai estar disposta a te dar um visto. Ele falou isso? É muito complicado, empresas não querem dar o visto, porque eles querem alguém para começar a trabalhar logo e não sei o quê. E basicamente era assim, todas as experiências que eu tinha com recrutadores. No momento que você fala, e todos os outros brasileiros vão falar a mesma coisa, né? Que quando eles que ridículo ouvem... falar isso, né, cara? Tipo, tu nunca vai conseguir tipo, empresas que te dão visto e tal, né? Tipo, nada a ver. Pois é tão simples, é uma coisa tão simples. Tipo, o processo do visto é muito tranquilo, não exige nada da empresa, assim. E quais eram, tipo assim, os tipos de vagas que tu tava aplicando? Porque tu é formada em engenharia civil, né? Sou formada em engenharia civil. Como eu não tinha muita experiência, como eu tinha ficado um pouco em obra, assim, eu tentava trabalhar mais como site engineer ou como cadista, né? Como fazer projeto. Que eram meio que as vagas que eu ouvia falar que eram mais fáceis de você conseguir entrar no mercado. Sim. E tentava nessas vagas, tentava, tipo, muita coisa. Mas, infelizmente, nada acontecia por causa desse momento que eles falavam do visto. Então, não era nem porque tu não tinha experiência, porque tu falou que tu só tinha o estágio, né? No Brasil. Sim. Então, não era nem esse o motivo, era por causa do visto. Ou tu acha que a falta de experiência também foi um dos motivos? Eu acho que é muito falta de conhecimento de recrutador para te informar. No momento que você fala para eles que você precisa do visto, eles já não querem mais nem ouvir o que você tem a oferecer. Você pode ter toda a experiência, mas eles não estão dispostos a fazer aquilo ali para você, sabe? Tipo, eles não estão dispostos a aprender como que é o processo. Sim. Às vezes eu falava assim, não, eu posso te explicar melhor como que funciona. Eles não queriam nem ouvir, porque até às vezes eu já ouvi um cara falando... as empresas não querem alguém para começar a trabalhar só daqui a 3 meses, quando seu visto for aprovado. Eles querem alguém para começar a trabalhar agora. E para mim também não é vantajoso eu esperar todo esse tempo. Sim. Aí eles não tinham interesse. Depende muito de... Tipo, você me perguntar se era porque eu não tinha visto ou por causa da minha falta de experiência. Eu acho que talvez um mix das duas coisas, né? E assim, não é que todo mundo não quer dar o visto, né? Eu acho que seria, sei lá, uma porcentagem, né? Porque tu conseguiu o visto no final, né? E como é que foi, tipo assim, essa parte de que tu finalmente conseguiu, assim? Depois de quantas entrevistas que tu fez e quantos nãos tu levou, que tu conseguiu e qual foi a tua primeira vaga, assim, que te deu o visto? Demorou muito tempo. Eu cheguei aqui em agosto de 2018, eu fui conseguir meu trabalho em agosto de 2020, meu último mês do meu visto. Foi quase, eu tava quase tendo que ir embora. Foi o Engineers Ireland aqui, que é tipo CREA no Brasil. Tem uma moça que trabalha lá que ela é brasileira e todo ano ela faz um evento para brasileiros engenheiros. Aí ela convida umas pessoas para dar palestra e convida umas empresas para ir lá também para falar da empresa deles, do mercado, essas coisas. Eu fui num evento desses, que teve em 2020, no começo de 2020, antes da pandemia. E foi muito legal. Lá eu falei com uma empresa, conversei, bati um papo legal com o cara, mas no final não tinha muita expectativa, assim, também. Porque falei que eu precisava do visto, ele perguntou das minhas experiências, eu falei, só tenho essa aqui, não sei o quê, mas consegui ter um papo bem legal com o cara. Sim. Aí não tava, assim, esperando muita coisa. Aí um mês depois eu recebo um e-mail deles falando, Thaís, lembra da gente? A gente conversou com você lá nesse evento que teve no Engineers Ireland. A gente tá querendo saber se você ainda tá procurando uma vaga, que a gente quer fazer uma entrevista com você. Na hora que eu recebi aquele e-mail, foi tipo, meu Deus, parecia brincadeira. Depois de tanto tempo procurando, depois de tantos nãos, e eles já sabendo da situação, né, do visto e tudo mais, ainda queriam ouvir, falar comigo, né? Sim. Aí foi isso, aí tive uma entrevista com eles, depois de um tempão, me enrolaram um tempão ainda, mas foi muito, muito, muito legal. Eles já estavam cientes do visto, estavam super dispostos, assim, a me contratar. E qual foi a vaga, assim? Qual que era o cargo? Pra
Bom, o nome era engenheiro civil, mas Tá. eu trabalhava no time que era mais de transportes, mais voltado a transportes. Ah, E tá. era uma coisa que eu realmente nunca tinha feito na minha vida. Olha só, cara, sem experiência na Mas área, tipo assim, na área de transporte, foi nenhuma. contratada e ainda te deram um visto, né? Não, eu acho que eles gostaram, assim, do meu perfil, alguma coisa, porque na entrevista, quando a gente teve, as perguntas que eles me faziam, eu era muito honesta. Eles me perguntavam, você tem conhecimento disso? Eu falava, eu nunca trabalhei com isso na minha vida, eu nunca nem ouvi falar dessas coisas. Tu falou na Mas entrevista? falei super pra eles. Falei, olha, realmente não tenho conhecimento, tá no meu currículo que eu nunca mexi com nada disso. E mas se você me der a oportunidade de trabalhar, se você quiser realmente me contratar, eu compro um curso aqui. Agora, depois que a gente terminar a entrevista, eu aprendo. Eu vou me Top, dedicar e vou tentar aprender o máximo que eu puder. E foi, tipo, foi muito legal a entrevista, foi bem engraçada, top, assim. top. Eles eram muito de boa também. Uhum. É E, o que eu sempre digo pra galera que é mais júnior, né? Tipo assim, ao mesmo se tu é júnior, tu automaticamente vai estar aplicando pra vagas júniors, né? Tipo, vagas que não pedem tanta experiência. Então, assim, tu não precisa se descabelar na hora da entrevista, tipo, se tu tá entrevistando pra uma vaga júnior, né? Porque eles não vão querer ouvir tanto sobre a tua experiência, porque eles sabem que tu é uma pessoa júnior, eles já viram o teu currículo, o teu LinkedIn. Eles querem ver o teu interesse, cara, a tua energia, o teu interesse, se tu tá a fim de aprender, se tu tá a fim de fazer aquilo que eles estão, tipo, te propondo a fazer, né? E foi o que tu mostrou, tipo, tu falou, ó, eu não tenho experiência nisso, não sei nada disso, mas se vocês me contratarem, eu vou aprender, nem que eu tenha que comprar um curso agora e sim, começar a fazer acontecer. E é isso que eles gostam de ouvir, cara. Principalmente quem é pra vagas júniors. Claro, pra vagas seniors vão esperar que a pessoa tenha experiência, né? Mas pra vagas júniors é exatamente isso que eles querem ouvir. Essa tua força de vontade, sabe? Interesse na vaga e tudo mais. sim. Faz totalmente diferença. Tem uma curiosidade aqui, uma pergunta pra fazer. Porque quando a gente fala de engenharia, engenheiros, tem tipo um monte de coisa, né? Sim, O que faz uma engenheira de transporte? sim. Nesse meu primeiro trabalho, eu trabalhava mais, por exemplo, aqui na Irlanda, é regulamentação, é lei que quando você vai fazer um projeto de uma coisa muito grande, você tem que analisar se as ruas em volta do development, do seu projeto, vão suportar a quantidade de tráfego que você vai trazer para aquele lugar. Por exemplo, você, Daniela, você tem um terreno, você quer construir um prédio com 15 apartamentos. Uhum. Quando você for submeter isso para a prefeitura, você tem que ter um documento falando que o seu projeto não vai prejudicar os cruzamentos principais em volta do seu prédio de apartamentos. Então, eles contratavam a gente tinha os programas, os softwares, as coisas, tipo, um prédio de 15 apartamentos vai ter um tráfego de mais ou menos, vamos supor, 15 carros saindo de manhã e 15 carros entrando à tarde. Aí a gente tinha que fazer toda uma análise, ver se esse cruzamento com semáforo já está tipo, super sobrecarregado, Sim. não comporta mais nenhum carro a mais, não comporta mais nada, então a gente vai ter que ter uma nota falando, se você quer construir isso aqui, você vai ter que propor fazer um melhoramento nesse cruzamento, nessa rotatória, nessas coisas. Ou Legal. se não, tá tudo certo, comporta, a gente mandava eles mandam esse documento junto para a prefeitura para meio que provar que não vai afetar negativamente O o transporte. Maneiro, né? Muito Pô, massa. pra caramba, cara. É E muito aí, massa. quando não comporta ali no projeto que eles têm, e a prefeitura ali fala que a empresa tem que melhorar, eles que têm que bancar toda a mudança ali do... Depende, casos e casos, mas você pode fazer uma proposta, a parte do seu projeto, ou pode ser uma coisa de a prefeitura ter que tomar parte, ter que mudar algumas outras coisas também. Depende muito. Projetos grandes, aí sim, aí eles podem mudar, fazer uma mudança de... Às vezes só mudar o semáforo, botar uns segundos a mais, botar umas coisas assim. Sim. Aí a gente fazia essa Botar uns parte. segundos a mais pra Maneiro. ficar, tipo, fechado, aberto. Assim, Olha umas só, coisas até assim. isso a gente nem pensa nisso, né, cara? Muito massa. Eu acho que tu é responsável pelo mau tráfico de Dublin. Brincadeira. Que isso, já jogou? Que isso? Eu já ia falar assim, se tiver algum semáforo tá dando responsável problema, aí, galera. vamos entrar em contato com ela. Olha só, tá vendo? Quem fica no tráfico de Dublin aí, ó, engenheira de transporte. Brincadeira. Não, ela nem faz nada em Dublin. Nas outras regiões da Irlanda, gente, eu tô brincando. Essa era uma das coisas principais que a gente fazia, que chama Traffic and Transport Assessment. Sim. Mas a gente fazia muita coisa voltada à mobilidade também. Tipo, por exemplo, na Irlanda,
A Irlanda tem milhões de documentações, muitas coisas na Europa, assim, que é para melhorar sobre mudanças climáticas. E uma das coisas que eles... Sim. Uma das coisas mais importantes é a mudança no transporte, como as pessoas... O movimento das pessoas nas cidades, no país inteiro. Uhum. Então, eles querem que as pessoas reduzam o tanto que elas usam o carro delas e usem mais modos ativos de transporte, que é andar, pedalar ou usar o transporte público. Sim. E nesse tipo de relatório que a gente fazia também, era colocar, tipo, se você está construindo esse seu prédio, as pessoas vão poder usar os ônibus, que tem todas essas linhas de ônibus que passam aqui, ou você cita todas, se tem ciclovia, cita se as calçadas, as coisas são todas boas, ou se só para a pessoa não ficar presa no carro. Top. Sabe, assim, mesmo se a gente vê que vai prejudicar o tráfego ali, o seu cruzamento ali perto, mas tem todas aquelas outras opções de modos ativos de transporte, de transporte público. Então, no final, não vai prejudicar tanto que as pessoas vão ter essa outra opção. Legal, aqui na Irlanda é muito importante para eles mostrar que você não é só dependente do carro, sabe? Eles querem... Eu já ouvi reduzir, falar nisso. Tipo, eles querem que as pessoas utilizem os transportes públicos também, ou bicicleta, coisa assim, né? Tanto que eu morei numa região ali em Phibsborough, que era uma região que não tinha estacionamento, tipo assim, de graça, né? Tipo, era uma região residencial. Geralmente, regiões residenciais têm estacionamento, né, para carros ali na rua. E lá não tinha justamente por isso, porque era uma região onde que eles queriam que as pessoas utilizassem transporte público em vez de ter carro, assim, tipo, uma coisa meio maluca. Principalmente aqui em Dublin, tem muitos projetos, muitas iniciativas para mudar, porque eles querem, até 2030, eu acho, que reduzem... Eles querem que o máximo acho que seja 40% a 50% de pessoas usando carro e o resto usando transporte público ou andando em modos ativos de transporte. Assim, sim. Então, uma das coisas que a gente fazia era relatório sobre isso também. Top. Nesse meu primeiro trabalho. Muito massa. E agora tu já tá na segunda empresa, né? Trabalhando nessa área, tu já mudou de empresa, já tá na segunda empresa. Mudou alguma coisa do primeiro pro segundo? Assim, Mudou tudo. Mudou tudo. Agora eu trabalho com coisas bem diferentes. Eu fiquei nessa outra empresa por 2 anos, aí quando eu mudei, consegui meu Stamp 4, tentei procurar essa outra empresa. Hoje em dia eu trabalho mais focada com modos ativos de transporte, que são ou você andar a pé, você andar de bicicleta. Modos ativos são todos os modos de transporte que não usam motor. Sabe assim? Então, pedalar, andar de skate, andar... Patins, aquele patins lá. Sim, Scooter, então... né? Que fala. Patins. Patinete elétrico, Dani, que isso. Patins. Patinete elétrico. Patins é aqueles negócios que você bota no pé e sai andando, pô. Patinete. Eu trabalho mais focada nessa área agora. Então, tipo, tem muito projeto aqui. Aqui nessa rua mesmo, na Fitzwilliam, nesse projeto dessa ciclovia, um projeto de modo ativo de transporte, que eles chamam de Active Travel aqui. Esses projetos de Greenway, que aqui na Irlanda tem milhões. A gente trabalha mais com essas coisas assim agora. É muito legal. Nossa, muito interessante. E uma pergunta que não quer calar também. Tu acha, porque tu falou que lá no México, tu trabalhou num projeto que era de uma rodovia, né? Tu acha que por conta disso, tu acabou, tipo, indo pra essa área, dentro da engenharia civil, pra área de transportes, ou tu acha que não tem nada a ver? Sim, porque eu já gostava dessa parte na faculdade. Porque engenharia civil, primeiro, você pensa assim, mais construir prédio, projeto, concreto, aço, essas coisas. Eu nunca gostei muito dessas coisas, eu preferi mais transportes. Que legal. Até porque, por isso, eu achei esse estágio no México que era mais focado nessa área. Mas quando eu vim pra cá, eu tava tentando qualquer coisa que eles pudessem me dar o visto, né? Mas deu tudo certo que eu continuei nessa área. Se tu pudesse escolher, tu escolheria a área de transporte, que no fim foi a que te deu o trabalho. Foi o que eu gostava mais. Que massa, né, cara? E assim, eu acho muito interessante isso, porque assim, tem gente que, porque só teve, tipo, se formou, teve só um estágio, olha só, de 1 mês e meio, nunca vai imaginar que vai vir pra Irlanda e alguém vai dar o visto pra ela entrar naquela área que ela teve só um estágio de 1 mês e meio. Entende? Claro que talvez tu poderia ter entrado como site engineer ou outra coisa também, sei lá. Mas a gente, às vezes, não se dá conta do quanto que pequenas experiências ou formação do Brasil tem um grande peso, cara, no nosso currículo, sabe? Na nossa história, né? De como profissional. Então, só de tu falar ali que tu já fez um estágio no México, né? Trabalhando numa das grandes rodovias lá deles, né? E tal, nesse projeto, como estagiária, já fez tu entrar nessa área de transporte também.
Sim, eu acho que as empresas aqui também, as que já contrataram brasileiros, elas sabem que a gente é muito dedicado, que a gente é muito esforçado, Sim. que a gente trabalha pra caramba. E nessa primeira empresa que eu trabalhei, eles tinham um outro brasileiro que trabalhava lá. E também, ele também não tinha muita experiência, também tinha acabado de se formar e mudado pra cá. Mas eles sabiam que o trabalho que ele produzia era muito bom e muito... Tipo, com muita qualidade. Acho que eles acreditam muito nisso aí também, que eles sabem que a gente é esforçado, Com sabe? certeza, a gente é hard workers, gente... né? Eu acho que isso é uma dos principais diferenciais, assim, também, da gente pros nativos, né? Sim. Porque a gente é muito mais hard worker, eu acho. Cara, não tô generalizando, né? Sempre tem um ou outro aí que também é hard worker. Mas eu acho que, assim, no geral, o brasileiro é muito mais, assim, interessado, muito mais hard worker, muito mais, assim, tipo, né, proativo, né, e tal, É muito vai lá e faz cultural, né, acontecer. Dani? Muito cultural, A exatamente. gente lá no Brasil tem essa cobrança Isso. de ter que ser muito bom pra Isso. ganhar posições e conquistar espaço e tal. Eu acho que faz muito sentido. Sim. Eu sempre falo isso pras pessoas, que, tipo, no Brasil, igual tu falou, né? Tipo, a gente tem aquela política de vestir a camisa da empresa, né? Tipo, dar o sangue pra empresa. Tipo, se tu não fizer hora extra, tu não vai conseguir, tipo, alguma coisa. Enquanto que aqui na Irlanda, o fato de tu só fazer o que tá no teu... Né, dentro das tuas 8 horas ali, já é uma grande coisa pra eles, né? Tipo assim, nossa, o teu gerente já vem falar. Eu lembro que quando eu entrei na minha área, até antes de entrar na minha área, já tinha notado isso. Eu fazia simplesmente as tarefas que eu tinha que fazer. Por exemplo, quando eu trabalhei no aeroporto, por exemplo, isso foi muito gritante, assim. Tipo, o simples fato de eu arrumar a loja que eu trabalhava no aeroporto já fazia o gerente achar aquilo o máximo, assim. Tipo, nossa, wow, well done, congratulations. Tipo, you organized the store, like, it looks beautiful. Eu tava assim, tipo, tá, não é esse o meu trabalho, tipo, que eu tenho que fazer. Então aqui só o fato de tu fazer o que tu tá designado a fazer já é uma grande coisa. Enquanto que no Brasil, não. Tipo, no Brasil, o fato de eu arrumar a loja não seria... Eu acho que nenhum gerente, tipo, elogia tanto, assim, só o fato de tu arrumar a loja. Porque tá dentro do teu job description ali, entendeu? É o mínimo, vamos dizer, eles vão falar, né? Tipo, é o mínimo que tu tem que fazer é arrumar isso daí e vender. Né? Enquanto que aqui, não, já é o tipo, uau, nossa, que massa que tu fez isso. Então, eu acho que eles devem olhar pra gente, assim, com ótimos olhos, né? Porque a gente sempre vai, tipo, extra mile. Sim. Tipo, sempre dar o melhor da gente e tudo mais. Principalmente quando é o primeiro emprego, eu acho, assim, na área, né? Que a gente quer, tipo... primeira oportunidade, me deram visto, agora eu vou fazer tudo pra essa empresa, tá ligado? Sim. Eu acho que rola muito isso. Comigo rolou, pelo menos. Não sei se contigo, mas... Com certeza. Eu pedi uma coisa pra 5 dias, eu ficava, nossa, eu acho que eu preciso entregar em 4, porque eu preciso provar pra eles que foi uma boa escolha eles terem me contratado. Mas não é bem assim, né? A gente sabe depois. Depois a gente vai aprendendo, né? Com a experiência, que não é bem assim. Mas no início, sempre assim, a gente quer dar o máximo, assim, do máximo pra, como tu falou, né? Mostrar que a gente é bom e tudo mais. Ainda mais depois que a gente espera tanto tempo pra conseguir o trabalho que a gente quer, né? Pois é. E no teu caso, tu esperou bastante tempo, né? Eu esperei 2 anos. Muito tempo. E tu ficou 2 anos, tipo, assim, fazendo entrevista? Ou tu ficou 2 anos fazendo intercâmbio e depois de 1 ano tu começou a fazer entrevista? Eu tentei logo no começo quando eu cheguei aqui, mas não acho que foi tão bom assim eu ter começado já tão logo, porque meu inglês já não era tão bom, meu currículo não estava tão desenvolvido. Mas desde o começo eu já tentava, mas é aquela coisa. Tentei, fiquei aqui, mandei algumas vezes, aí você não tem nenhuma resposta, aí você esquece, você desanima. Aí depois de uns meses depois você manda de novo. Aí tem essas experiências de ter contato com o recrutador que fala essas coisas pra você, aí te desanima, te deixa pra baixo. Sim. Teve uma outra história também de um outro recrutador que eu falei com ele, eu tava na minha última renovação de inglês, tava naqueles meses assim, de meu Deus, se não for agora, nunca vai acontecer, eu vou ter que voltar embora pro Brasil. Ele tinha feito um post no LinkedIn, falando, eu tenho essas vagas, se você tá interessado, liga pra mim. Deu um intervalo lá da minha aula de inglês, fui pra uma outra sala lá, liguei pra ele, falei, vi seu post, tô interessada. Se tem alguma outra coisa pra me dar mais informações, essas coisas. Aí ele me perguntou, faz quanto tempo já que você tá procurando um emprego? Falei, já deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. Ele, você acha que você já mandou currículo pra quantas empresas? Eu falei, pra várias, muitas. Nessa altura eu já mandei pra muitas. Ele falou, se você já mandou currículo pra todas essas empresas há 1 ano e meio, é porque você nunca vai conseguir um emprego. Meu Deus, cara. Aquilo, assim, no momento foi
é tudo que você não quer ouvir. Você tá nos Óbvio. seus últimos meses de intercâmbio, você tá desesperada tentando falar arrumar isso, alguma cara. coisa e o cara te jogar um balde de água fria. Foi horrível. O que te motivou, então? Porque você ficou um tempão aí tentando e experiências ruins, né? Igual você acabou de citar. Qual que foi, assim, a última, sabe, a última coisa, assim, que te deu ânimo pra... Não, eu vou tentar mais um pouco. Foi esse evento que tu foi? Foi muito importante pra mim ter ido nesse lugar, porque você ouve histórias de pessoas que passaram pela mesma situação, assim, que você. Pessoas que... Porque, infelizmente, outra coisa que eu acho que todo mundo faz, quando a gente muda pra cá, tem gente que consegue emprego na primeira semana, tem gente que consegue emprego 3 meses depois. Cada um tem o seu tempo. E você fica assim, caramba, por que não tá acontecendo só comigo? Nesse evento que eu fui, que é extraordinário, eu acho que todo mundo tem que ir na próxima vez que tiver. É o da Bia, esse evento? Não, é um no Engineers Art, acho que Regiane o nome dela, o nome tá. da pessoa que organiza. Mas eu acho que a Bia, acho que no ano que eu fui, a Bia tava lá, se eu não me engano. Você ouve histórias de pessoas que estão na mesma situação que você. Você ouve histórias de gente que também estava trabalhando nas mesmas coisas que você e conseguiram um trabalho. Depois desse evento, você tem um pouco mais de ânimo. E eu não queria voltar para o Brasil de jeito nenhum. Eu queria muito continuar aqui. Tipo, você fica naquela... Nossa, já estou tentando há tanto tempo. Eu preciso ter essa oportunidade, né? Sim. Foi. E se não tivesse dado, tu ia ter voltado pro Brasil ou ia ter tentado outra coisa? Eu tava tentando fazer um mestrado aqui também, mas era muito caro. Muito caro, né? Eu ia falar, porque mestrado, acho que nessas áreas são bem caros. Era 14.500 euros por um ano. Você tinha que pagar a primeira parcela adiantado e depois a outra você pagava em 6 meses. Tipo, é claro que eu não tinha todo esse dinheiro, mas eu tava cogitando a possibilidade de talvez fazer isso para poder ficar. É, porque eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, né? Eu também não trabalho muito com essa área, mas eu nunca vi uma pessoa... Porque tu vê muita gente fazendo mestrado em business, em marketing, em data análises, né? E tal, essas áreas aí. Mas eu nunca vi uma pessoa fazer um mestrado, tipo, em engenharia, sei lá, focada em alguma coisa, sabe? Tipo, civil com foco em tal coisa, ou mecânica com foco em tal coisa. Deve ser por causa que o preço é muito caro, O preço é muito caro. Tipo, pra não europeu, o preço é esse, mas quando você tem um passaporte europeu, cai por, tipo, 70%. Por isso que não é tão comum, assim, as pessoas fazerem, eu acho. Sim. A gente tá chegando ao final já, 3 minutinhos, Dani. Galera, vocês já deram um like aí e compartilharam com o amigo de vocês? Não esquece de fazer isso, hein? Ativa o sininho pra receber também as notificações toda vez que a gente postar vídeos novos no canal. Segue a gente, segue o Edu, segue eu também, DH Digital Careers. Segue o Edu no YouTube, no Ireland Talk Show também no Instagram. Ireland Talk Show já mudou pra inglês o nome aqui do podcast. Irlanda Talk Show, galera, que eu sou bilíngue, né, gente? Tô brincando. Ai, cara, que legal. Então, assim, vamos fechar com uma dica master aí, Thaís, tipo, pra galera que tá tentando entrar na área, ou talvez até pessoas que têm já essa experiência de engenharia do transporte, cogita trabalhar na Irlanda, ou alguém que não tem experiência. Dá uma dica, assim, pra galera, o que tu acha que eles deveriam fazer pra conseguir o que tu conseguiu? Eu acho que uma coisa... É tentar não se comparar com as outras pessoas, se as pessoas conseguiram trabalho já tão rápido. Vai acontecer no momento que for para acontecer. Estuda bem a vaga que você está aplicando. Sim. Se você quer focar naquela área ali, ver se eles pedem algum conhecimento de algum software, alguma coisa específica, mesmo se você não tenha, dá uma lida, dá uma pesquisada. Só para chegar na entrevista você falar, olha, realmente eu não tenho todo o conhecimento sobre isso aqui, mas eu estou disposta a aprender, eu já fui atrás, já vi o básico sobre essas coisas. Acho que esse é importante. Tenta não se comparar, dá seu tempo. Se você acha que tem que dar uma melhorada no inglês, tenta focar nisso primeiro. Sim. Analisa direitinho a vaga que você quer aplicar. Pega uma mentoria com alguém para te ajudar, para te dar um rumo. Mesmo que você já dá uma arrumada no seu currículo, faz muita diferença. Sim. Quando o seu currículo tá feito do jeito certo. Essas coisas, tipo... Se você quer realmente seguir naquela área, foca naquilo ali, tenta aprender o que a vaga está te pedindo, os detalhes, para você chegar na entrevista, pra você saber o mínimo, pelo menos, para você poder ter uma conversa ali com a pessoa. Top. Estudar, pelo menos saber o que a vaga tá pedindo, né? Que como no teu caso tu não tinha muita experiência, mas só de tu saber o que a vaga tá pedindo e saber falar sobre aquilo ali um pouco já ajuda bastante. Mas eu gostei muito da tua dica também de não se comparar com os outros. Eu acho que isso é crucial, cara, porque a gente tem muito essa mania. É natural do ser humano, eu acho, sabe?
tu se comparar e tal, mas a gente tem que se policiar muito nisso, cara. Eu também me comparava muito no início e eu também via muitas pessoas, né? Eu consegui meu passaporte e aí eu via... Só que foi depois de basicamente 3 anos que eu entrei na minha área. E eu via pessoas sempre falando assim, meu, tu tem passaporte, cara? O que tu tá fazendo trabalhando num bar? Tem gente que já tá na área aí, ó, de 1 ano, o passaporte chegou, pegou, sabe? Tipo, trabalho na área. Eu falava, cara, por que comigo não acontece? Tipo, eu tenho a porcaria do passaporte, eu não consigo entrar na minha área, sabe? E eu também tinha essa mania de ficar comparando, e eu acho que isso é uma dica, assim, muito top, assim, da galera não vale a fazer pena, isso. não vale a pena a gente ficar Não vale a pensando pena. assim. Cada um tem o seu tempo. São momentos diferentes, carreiras diferentes. Isso, tudo histórias é diferentes, exatamente. Top demais, Thaís. Cara, foi muito massa. Muito obrigado por ter compartilhado a tua história e, né, explicar pra gente também o que é essa engenharia do transporte aqui na Irlanda. Foi muito massa aprender um pouco mais sobre isso. E é isso, galera. Não esquece de compartilhar e vejo você no próximo episódio.